você. Dessa live aí, quem ainda não entrou, compartilha nos seus grupos aí, compartilha no grupo da sua imobiliária, no grupo da sua equipe. Indira já mandou aí para nós aí nos grupos aí, acelera essa turma para nós, Indira. Tudo certo aí, Pablo? 100%? Bora. Um dia mais que abençoado aí para você. Talvez você esteja pensando aí que nós estamos fazendo essas ações, que daqui a pouco nós vamos vender um curso digital, que nós vamos fazer, começar a vender infoproduto. Não. O propósito dessa live é transbordar conhecimento na sua vida. É transbordar uma semente que seja útil para você. É fazer com que nessa semana você possa dar mais um passo no sentido da sua melhoria, no sentido de que você possa mesmo melhorar mais 1% que seja. Porque se nós começarmos a melhorar um pouquinho a cada dia, se nós dermos um passo a cada dia, no final de um ano nós teremos melhorado assim, 1% ao dia, 360%. Nós vamos seguir evoluindo, nós vamos seguir avançando, nós vamos seguir mesmo alcançando os objetivos que nós temos para a nossa vida, o propósito que nós temos para a nossa vida e para a nossa história. Quem está aí já me dá um feedback, Elisângela, bom dia. Já me dá um feedback aí como é que está o áudio. Dá um feedback aí como é que está a nossa transmissão. Tá tudo certo aí, Pablo? Sim, pergunta a conexão, como está. Conexão aí tá boa, turma? Vocês estão pegando bem aí? Quem está nos assistindo aí já dá um feedback aqui pelo chat, tá? Hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com o Roberto. Roberto já é um amigo. Tivemos o privilégio de conhecer o Roberto aí nas últimas semanas. E assim, uma história fantástica, um testemunho de vida fantástico, que me inspirou muito. Tem inspirado aqui a nossa organização. E hoje eu trouxe ele aqui para poder inspirar também a sua vida. Para poder transmitir um pouco para você daquilo que eu aprendi com ele, falei com ele logo da primeira vez que eu conheci esse cara. Eu queria fazer um convite, um desafio para você. Nós temos uma live toda terça-feira que a gente fala para a nossa equipe, as equipes que estão conosco. E eu queria muito que você estivesse conosco lá para compartilhar mesmo um pouco desse aprendizado, dessa história de vida maravilhosa que você contou aqui e poder transbordar na vida das pessoas isso que você viveu. Eu acredito, Roberto, que as nossas histórias elas nos ensinam e a partir do que nós aprendemos nós precisamos compartilhar com as pessoas, porque se Deus permite que a gente viva, certo? Erros, acertos, e Ele vai nos capacitando, nós temos um dever de transmitir também. No meu manual de instruções está escrito assim, ó: de graças recebeis, de graças devereis dar. Então Deus nos permite, né? Tem gente que fala assim, já falou, mas não foi de graça, você quebrou, você pagou um preço alto pelo que você aprendeu. Eu disse, meu caro, dinheiro vai e vem. Dinheiro, uma hora você tem muito, outra hora você tem menos. À medida que você vai aprendendo, você vai fazendo uma construção mais sólida, mas todo o aprendizado que Deus nos permite ter, esse é ímpar, esse é único. E nós precisamos mesmo avançar e compartilhar daquilo que nós temos aprendido, não é verdade? Vou deixar o Roberto se apresentar aqui, contar um pouco a história dele. O Roberto, ele começou a trabalhar no mercado imobiliário com 17 anos de idade, gente. É mole? Eu estava vendendo pamonha nessa época ainda, o Roberto já estava vendendo imóvel. Transacionou a sua carreira de corretor para empreendedor imobiliário, vai nos contar um pouco dessa história hoje aqui e vai falar para nós sobre os gatilhos aí de venda de imóveis na planta. Nós aqui temos trabalhado junto com vocês aí com imóveis na planta, certo? Vai falar um pouco disso para nós e falar dessa diferença, né? De vender imóvel na planta, de vender imóvel pronto. Não é isso aí, Roberto? Seja bem-vindo, um dia extremamente abençoado para você. Obrigado demais pelas suas palavras, mas eu vou te falar, não é isso tudo não. O Renan tem essa
tendência de motivar e de encher a bola, né? Não é isso tudo não, mas é com muita felicidade que eu estou aqui, podendo contar um pouquinho daquilo que eu vivi e poder fazer do seu dia e da sua semana uma experiência nova, uma esperança nova. Né? O mercado imobiliário, eu estou nele já tem bastante tempo e eu nunca consegui um corretor que levantasse a mão quando perguntasse para ele: e aí, foi isso que você queria para a sua vida desde o início? Não. Na escola, quando perguntam para as crianças se eles querem ser, que eles querem ser quando crescerem, uns vão falar médico, outros bombeiro, outros policial, mas eu nunca vi uma criança levantando a mão falando que queria ser corretor de imóveis. Engraçado isso, né? Porque por algum tempo a nossa profissão foi tão marginalizada. Hoje, ainda os meus contratos, quando vendo os meus apartamentos que eu construo, ainda coloco corretor de imóveis. Porque é um privilégio muito grande que nós temos de participar da construção de sonhos, da realização de sonhos. Né? O brasileiro ele tem muito dentro dele, e foi ensinado dentro de casa, que você precisa ter sua casa própria. Diferente de outros lugares do mundo, onde que os jovens eles vão buscar o aluguel, vão buscar compartilhar o ambiente. Não, aqui no Brasil ainda existe a cultura do comprar imóvel, ter seu imóvel pronto, ter o seu imóvel próprio. E quando você participa disso, é uma alegria muito grande. Você vê o sonho de alguém realizado, e às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira para conquistar um imóvel, e você participou disso, é muito importante, e isso traz muita realização. Como o Renan falou, eu comecei com 17 anos, e como a maioria dos corretores, começa por uma necessidade, né? Os meus pais se separaram e eu comecei a trabalhar com 13 anos, fazendo festa à noite. De repente eu tive a oportunidade de ir para o mercado imobiliário, tive a oportunidade de uma pessoa que me convidou e eu fui então trabalhar como corretor. E o dono do imobiliário, o Marcos Sarrosa, ele virou para mim e falou assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar sua barba, porque você tem cara de menino, ninguém vai confiar. Ninguém vai confiar em você apresentando imóvel, deixa sua barba. Então eu gosto de deixar a barba, acho que eu fico simpático, menos feio. Mas então eu comecei a trabalhar na imobiliária com 17 anos por uma necessidade financeira, não foi por um sonho. Eu queria ser médico, não tive a oportunidade, mas fui ser corretor de imóveis e isso abriu muitas portas. E quando então eu comecei, na primeira semana eu fiz minha primeira venda. Eu vendi um apartamento de $150 mil, ganhei $1.500 de comissão logo na sexta-feira. E foi muito inusitado, porque eu era tratado igual estagiário, né? Um menino da imobiliária que fazia tudo, né? Era o office boy, fazia o café. E aí numa sexta-feira todo mundo saiu da imobiliária e foram para um lugar que chamava Caça do Tavares, ali no Vale do Sereno. E foram para lá e me deixaram sozinho na imobiliária. E de repente o telefone toca na hora do almoço e eu recebi a ligação, e na época o anúncio era feito para o jornal. E no jornal tinha um número do imóvel, né? De cadastro do imóvel. E eram pastas de papel, não tinha computador naquela época, nem celular, nem nada disso, né? A gente batia contrato na máquina de escrever. Olha só que coisa. E aí eu fui e atendi aquela pessoa ali do outro lado, e muito sem treinamento, muito sem a condição, mas eu tinha uma coisa que fazia diferença, que era a vontade de vencer na vida, a necessidade de vencer. Isso faz total diferença, não? Faz total diferença. Total diferença, né? E aí eu peguei, dei informação para aquele cliente, li para ele, na verdade, aquele texto que estava escrito ali, e ele falou para mim que queria ver o apartamento. Imagina o meu desespero, sem ninguém ali que conhecia o mercado, uma semana de imobiliária. Então eu tinha que mostrar um apartamento para ele de $155 mil. Isso naquela época era muito dinheiro, era um apartamento na Piuí, ali em funcionários, então era uma responsabilidade muito grande. Então eu fui ali, mostrei o apartamento para ele, no final da amostragem ele falou assim: não, eu gostei demais do apartamento e eu quero fazer uma proposta. E ele me fez uma proposta de $150 mil. E o inusitado, o engraçado foi que a chave, eu li na pasta que a chave estava na imobiliária, mas eu não sabia onde estava a chave. De repente eu vi um quadro de chaves com vidro e um monte de chave pendurada. E tinha uns papéis colados com durex com o número do anúncio, número do cadastro na pasta. E eu não tinha a chave do quadro de chaves, mas eu precisava do apartamento. O que eu fiz? Quebrei o vidro. Quebrou o vidro. Falei, claro,
solução que o risco vale. O risco vale a pena, né? E aí eu quebrei o vidro, peguei a chave e fui mostrar o apartamento. Levou logo depois o expor do chefe. Pra que você quebrou esse vidro? Mas quando eu cheguei na imobiliária, todos os corretores lá fora, a imobiliária trancada, o Marcos era gago. Não tinha celular, galera. Nem page, nem nada. Nossa, da época do page, tá vendo? Vocês nem devem saber o que é isso. Mas aí eu falei pro Marcos, eu vendi um apartamento. E ele gago. Aí quando conseguiu se acalmar, eu falei, Marcos, liga pro cliente. O cliente era um juiz que estava vindo transferido para o TRT, que era na Getúlio Vargas, 2 quarteirões do prédio. E aí o Marcos, depois de se acalmar, ligou para ele e falou assim, não, realmente, eu fiz uma proposta, eu vou pagar $75 mil na assinatura do contrato, 75 na escritura. Eu posso ir às 17 horas para assinar o contrato. O Marcos, então, passou a proposta, o cliente aceitou e eu fiz a minha primeira venda. E naquela sexta-feira eu recebi $1.500 em dólar. Quebrando chave, quebrando quadro de chave, $1.500 fora, mas fez a venda. $1.500. E eu, um menino de 17 anos, com $1.500 no bolso. Eu não sabia nem onde trocava aquilo ali. Então, assim, a minha vida no mercado imobiliário começou de uma forma que eu não poderia deixar de continuar no mercado imobiliário, né? E passado um ano, mais ou menos, eu já era gerente na imobiliária. Com 18 anos, quase 19, eu já era gerente na imobiliária. Que legal. E aí eu comecei a minha vida no mercado imobiliário dessa forma. As pessoas às vezes pensam muito sobre essa questão de idade, né, de tempo. E eu falo muito isso na vida. Eu comecei também muito novo. Não se trata de idade ou de tempo de estrada. Pô, fulano tem não sei quantos anos de mercado. Não se trata disso. Se trata da excelência de princípio com o qual a gente pratica as coisas, não é verdade? Eu acho que, eu falo sempre isso, eu tive equipe grande de corretor, eu quando fui diretor da empresa que trabalhava só com lançamento, nós tínhamos lá 3 equipes com 12 corretores. E eu via que a grande dificuldade era de fazer o corretor se automotivar. Porque a venda de imóveis é uma coisa complicada, principalmente quando o corretor não está focado na venda, ele está focado na comissão. E aí o corretor sai da imobiliária já fazendo conta da comissão. Eu vou mostrar um apartamento, apartamento é tantos mil reais, eu vou receber tantos mil reais de comissão, e ele já sai com aquele negócio na cabeça, e ele já começa a fazer conta do que ele vai pagar, do carro que ele vai comprar, da viagem que ele vai fazer para a praia, e aí quando ele chega e ele tem a primeira negativa que ele tem do cliente, ele já desaba. Porque ele já começa a pensar não na oportunidade de se criar uma nova oportunidade, mas ele pensa naquilo que ele deixou de fazer, que na verdade ele nem existia na mão dele. Não existia o dinheiro, mas ele já começou a planejar e ele já começou não no foco de realizar algo, mas no foco de pôr o dinheiro no bolso. Cara, isso é consequência. A consequência do seu trabalho, a consequência da sua automotivação. E a grande dificuldade, eu tinha uma corretora que ela era impressionante, uma senhora de idade, mas de uma cultura, de uma educação, e ela, depois de um casamento conturbado, foi ser corretora de imóveis. E ela tinha uma apresentação maravilhosa, mas a grande dificuldade dela é quando ela recebia uma negativa de uma proposta. Ela demorava uma semana para poder se estabilizar e voltar a trabalhar. Então o corretor, ele tem que ter automotivação. E quando eu falo de automotivação, é a capacidade que ele tem de buscar a motivação que vem do alto. Uau. A motivação que vem do alto. Uau. E aí quando ele tem essa esperança e ele tem essa vivência, eu não sei se a gente pode levar para esse caminho, mas quando ele tem a vivência de Deus na vida dele, ele consegue então todas as manhãs fazer uma prece, uma oração e entender que aquele dia é uma nova oportunidade, é uma esperança de fazer algo novo. Então ele vai buscando essa auto-inspiração, essa automotivação que vem do alto. E ele passa a não precisar mais de ser gerenciado por alguém, porque ele já tem gerenciamento que vem de cima. Fenomenal. Faz muita diferença, né, Roberto? Toda a diferença, porque nós viemos nessa terra de passagem. E aqui é o tempo de aprendizado. Ninguém vai ficar para semente, Ninguém. né? É dizer meu avô. Ninguém.
E são nas negativas que você busca novas oportunidades. E é ali que você busca o crescimento. E quando você sai de casa entregando verdadeiramente a sua vida nas mãos de Deus, entregando o seu dia nas mãos de Deus, você começa a olhar para as coisas com uma visão diferente. Você amplia os seus horizontes. Você amplia os seus horizontes. Mas enfim, vamos trazer aqui para o foco da nossa reunião. Fala para nós aí como é que foi essa jornada de venda. Você estava como corretora e depois você abriu imobiliária, e conta um pouco assim, como é que foi essa jornada até você virar empreendedor imobiliário. Roberto é construtor também, como nós aqui, gente, também tem a construtora dele, já desenvolveu vários projetos. Conta aí, Roberto. É uma outra coisa também inusitada, né? A gente já conversou sobre isso. Então, eu estava no mercado imobiliário, eu comecei como corretor, captador, fui gerente. Aí depois saí dessa imobiliária, fui para uma outra imobiliária, onde que ela era pequenininha, eram 3 corretores, eu tive a oportunidade de crescer demais lá. E naquela época eu gostava demais de fazer caderneta de poupança. Sabe o que era de poupança do corretor? Captação. Captação. E eu vivia com os dedos pretos, porque naquela época era telelista. Nossa, melhorou demais, gente. Vocês não têm ideia do paraíso que vocês vivem hoje. E aí eu fui corretor nessa empresa, depois fui gerente dessa empresa e participei do crescimento dela, até que ela cresceu ao ponto de ser uma empresa focada em lançamento imobiliário. Eu fui diretor dessa imobiliária e nós tínhamos lá 36 corretores, eram 3 equipes de 12 corretores e uma equipe de 10 captadores. E nessa empresa eu tive a oportunidade de conhecer o mercado imobiliário 360 graus. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes construtoras que criavam a demanda do lançamento, aonde que eles queriam construir, apartamento de quantos quartos eles queriam construir, e a equipe de captadores ia para o bairro, fazia uma limpa no bairro, e aí fazia ali a captação do terreno, ora permuta, ora venda, e nós então fazíamos um contrato de opção de compra com esses proprietários, e nesse período a gente desenvolvia um anteprojeto para aquela construtora. Participava então do desenvolvimento do produto, desenvolvimento de marketing, pré-lançamento, lançamento, acompanhamento das vendas ao longo da obra, e muitas vezes a gente participava da assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa. Legal. Então, nesse tempo, eu tive a oportunidade de conhecer o mercado imobiliário na íntegra. Passado algum tempo, eu tive que desenvolver um curso. Na verdade, todo corretor que entrava nessa imobiliária, ele passava por uma semana de treinamento. E nessa uma semana de treinamento, a gente ensinava para ele que era ser corretor de imóveis. Porque muitos profissionais... Pegava o cara cru. Naquela época era impressionante. Isso há uns 12 anos atrás. 12, 14 anos atrás. Naquela época a gente pegava engenheiro, arquiteto, cara que trabalhava no banco, e ele não tinha conhecimento imobiliário. E muito da rotatividade nas imobiliárias não é culpa do corretor, é culpa da empresa que não investe em treinamento. Então o cara fica ali rodando na cadeira, fazendo uma corretagem passiva, esperando o cliente chegar na imobiliária, e aí ele, afoitamente, ele já oferece um empreendimento pelo qual a pessoa ligou, sem buscar nenhum conhecimento do cliente. Então, muito corretor, ou muitas pessoas que escolhem trabalhar no mercado imobiliário, elas não permanecem por falta de treinamento. E eu acho que isso é uma responsabilidade da imobiliária em primeiro lugar. Né? E nessa empresa que eu trabalhava, então eu dava esse treinamento de uma semana. O dono da empresa começou a achar que o meu tempo de treinamento estava ficando muito caro, porque eu era o diretor da empresa, eu que fazia todas as propostas para as construtoras, eram várias construtoras que nós trabalhávamos, e eu participava ativamente do desenvolvimento dos produtos, e ele reduziu o treinamento para 3 dias, depois ele queria para um dia. Eu falei assim, não, eu vou montar uma escola para corretores. Não na expectativa do cara tirar Cresce, porque o Cresce não faz ninguém vender. Cresce é uma exigência legal, né? Mas quem tem Cresce, ele é corretor de imóveis, mas ele não é vendedor de imóveis, ou ele não é um consultor imobiliário. E esse treinamento, então, era uma semana. Durante a noite a gente dava então uma visão global do que era o mercado imobiliário. E então eu tive a oportunidade de conhecer
uma dona de imobiliária que me fez uma proposta de começar a trabalhar na empresa dela focado nas construtoras da região, porque ninguém tinha um processo de lançamento. Eram construtores que, com recurso próprio, construíam o prédio, depois de pronto, ele ia pôr para vender, ou às vezes vendia uma outra unidade ao longo da construção, mas isso não é lançamento imobiliário. O lançamento imobiliário ele exige todo um planejamento estratégico para você lançar o produto, né? E, infelizmente, as construtoras ali não entenderam esse processo, já estavam acostumadas, habituadas a fazer de uma forma, e você desmanchar o que já está pronto para poder refazer é uma loucura, né? Enfim, estava dando certo para eles continuarem assim. E aí, depois de um ano nessa imobiliária, eu fui convidado a me retirar. Nunca aconteceu isso na minha vida, cara, foi assim muito doido. Porque antes de eu ir para essa imobiliária, eu falei que eu precisava de fazer um diagnóstico. E quando eu fiz o diagnóstico, eu vi que o problema da imobiliária era o núcleo familiar que existia nessa imobiliária. Tinha ali um corretor que ele era genro da dona e todos os clientes chegavam na imobiliária passavam por ele para depois ir para o salão. Então, na hora que eu peguei a venda do ano anterior, ele tinha o dobro de venda do resto do salão. Tinha uma coisa errada. Eram 9 corretores, com ele 10. Fazia metade da venda inteira? Ele fazia o dobro da venda da soma do salão. Entendi. Então, fazia 2/3 da venda. Ele fazia. Tinha uma coisa errada. Por isso os corretores não ficavam. E aí ele teve que se enquadrar o processo que eu acho que é o certo, que é receber o cliente na medida do horário que vai chegando. No final de um ano, o resultado foi de quase o dobro da venda do ano anterior, porém a venda foi dividida no salão quase que igualmente. E ele, em vez de primeiro com o dobro da soma do salão, ele passou a ser o quarto. Isso por causa do treinamento. Quando você começou a treinar a equipe, essa transformação aconteceu. Todo mundo vendeu. E aí eu mexi no genro da dona. Ele passou a ganhar menos. E aí, no final de um ano, mesmo com o resultado que teve, eu coloquei para os corretores uma premiação, que a partir da segunda venda, ao invés de ganhar 20% de comissão, eles receberiam 25%. E ela me chamou para uma reunião e falou assim, olha, eu também vou estabelecer uma meta. Eu recebi 10% de comissão, ela falou assim, olha, você vai receber até a segunda venda 5% de comissão. A partir da segunda você ganha 10%. Eu falei assim, olha, querido, isso não é estabelecer meta. Meta versus premiação. Você está diminuindo minha comissão pela metade. Eu já entendi o que você quer fazer. Mas se você vendesse mais, você ganhava menos. Não, até a segunda eu receberia 5%, metade do que já era a minha comissão. Uhum. A partir da segunda que eu ia receber o que era a minha comissão, os 10%. Que a imobiliária que recebesse. Aí eu falei, olha, eu entendi, eu acho que o nosso tempo aqui findou, a partir de agora eu já não sou mais o comercial da sua empresa. E eu saí da imobiliária, eu entrei dentro do carro em pânico. Eu falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer para chegar em casa e falar para minha esposa que eu não estou mais trabalhando? E aí eu fiz uma oração e falei assim, Deus, eu estou no vale, mas é no vale dos ossos secos que a carne cresce. Isso aí. E aí, naquele mesmo momento, eu peguei o celular e fui buscar salas para alugar. E aí encontrei um cara que eu já conhecia ali no bairro, ele me levou numa sala, eu falei assim, é essa sala, eu vou montar imobiliária. E aí aluguei a sala naquele mesmo dia, só que eu tinha comissão para receber e eu não estava preparado para isso, eu não tinha uma reserva expressiva. Liguei para meu cunhado e falei assim, ô Jaider, estou precisando de 15 mil reais emprestado. Começou com dinheiro emprestado do cunhado. 15 mil reais emprestado. Peguei, comprei, montei a imobiliária, comecei a trabalhar. Na primeira semana nós fizemos 2 vendas. Uau! A primeira semana, 2 vendas. Passado um tempo, eu estava trabalhando com um construtor e ele muito alinhado nessa visão de lançamento, eu já tinha feito para ele 2 permutas e ajudado ele no processo de incorporação, no processo de marketing, no processo de criação do empreendimento. E nós íamos assinar uma permuta. Era 2h da tarde a reunião para assinar a permuta. Ele me liga 10 horas falando que ele não ia assinar a permuta. Nossa! Aqui o coração até doeu, velho. Aí eu falei assim, e agora? Como é que eu faço com o cliente? Eu liguei para ele e falei assim, meu amigo, como é que você faz um negócio desse? Eu tenho responsabilidade com o cliente.
Ele falou assim, vem cá para a gente conversar. Eu cheguei lá e ele falou assim, olha, não sou eu que vou construir, quem vai construir é você. Eu falei, você ficou doido, eu nunca construí nada na minha vida. Eu sei de processo construtivo, acabamento, especificação de acabamento, tudo isso, mas eu nunca pus a mão na massa. Ele falou assim, eu também não, quem faz para mim é o empreiteiro. E eu assinei minha primeira permuta, não tinha dinheiro. Aí eu procurei meu sogro, meu cunhado, falei para eles, assinei uma permuta, vou construir um prédio. Você vai comprar um apartamento e você vai comprar um apartamento. O empreendedor sempre começa assim no seu ciclo familiar, né, Romero? O ciclo familiar sempre dá o start para o empreendedor, né? Na verdade, a sua família te conhece, né? A sua família te conhece. E se a pessoa ela busca auxílio na família e a família pode auxiliar e não auxilia, você precisa fazer uma introspecção. Que família é essa minha, né? E entender, não é a família. É entender aonde você errou. Boa. A família não tem Não culpa. se trata de julgar o seu entorno. Se trata de fazer uma autoavaliação para entender por que as pessoas que estão ao seu redor não acreditam em você. Qual tem sido o seu testemunho diante dessas pessoas? Pegou esse código aí? A culpa nunca é do seu entorno, é sempre sua. Você é o gestor da sua vida. Uau! Você é o gestor da sua vida. Se quem está do seu lado, que é a sua família, não acredita no seu potencial, ou é porque você é uma pérola dentro de uma ostra, você não conseguiu se mostrar, ou aquilo que você está fazendo está mostrando aquilo que você não precisava mostrar. Então a gente tem que fazer sempre uma autoavaliação. Né? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade do meu sogro, é um pai que a vida me deu, os meus cunhados que sempre me apoiaram, me ajudam. Às vezes a melhor ajuda não é nem a financeira, é a mentoria. Né? A mentoria, exatamente. A mentoria. O meu sogro é um senhor de 78 anos, psiquiatra, acostumado com as dificuldades humanas. E o maior prazer que eu tenho dia de domingo é quando o almoço é na casa dele. Eu cozinho, e a família é grande, dá umas 24, 25 pessoas no almoço de domingo. Eu poder sentar e conversar com ele e tentar extrair dele o conhecimento que vai servir para a minha vida. Nós temos falado muito isso aqui, Roberto, de como o conhecimento tem um poder de transformação. Isso foi um pivô na sua vida para essa alavancagem? Qual que foi o peso do dinheiro e do conhecimento? Eu acho que o conhecimento ele não tem preço. Quando você for participar de uma concorrência, de uma vaga de emprego, o seu conhecimento é o que vai definir a sua contratação. O que você está fazendo do seu tempo? Você está aí rodando a cadeira esperando o cliente chegar ou você está buscando conhecimento? E aí eu quero trazer um pouquinho, assim, agora de forma específica, não sei quanto tempo nós temos ainda, a gente conversou muito e não falou do que a gente veio falar, a gente vai precisar de outra vez para falar especificamente disso, mas quando você está no mercado imobiliário, você tem algumas regras que você precisa seguir. Eu vi muitas vezes na minha vida o corretor que está trabalhando e a corretagem ela tem vários nichos de mercado. Um nicho é o imóvel pronto, que ele pode ser o estoque de uma construtora, ou ele pode ser um imóvel avulso de alguém que está vendendo. A maneira de você trabalhar esse imóvel é totalmente diferente da maneira de você trabalhar o lançamento. E aí o lançamento, ele pode ser já em construção ou pode ser na planta. E também tem a questão de trabalhar lote já de condomínio consolidado ou lote de lançamento de um condomínio. Então, cada nicho desse, ele requer um conhecimento específico para trabalhar esse imóvel. Uhum. Mas o primeiro passo não é nem o imóvel em si, é conhecer o seu cliente. Às vezes o corretor está tão afobado quando ele recebe aquela busca, recebe aquele cliente, aquele lead que ele veio de forma ativa ou passiva, ele, antes de conhecer o cliente e entender qual que é o problema que ele precisa solucionar, ele já oferece um empreendimento sem saber se aquele empreendimento é ou não a resolução do problema. Que o cara precisa, né? Querido, você é a resposta do problema do seu cliente. Você é parte fundamental na resolução do problema do seu cliente. Todo cliente que quer comprar um imóvel, ele tem um problema a ser resolvido e você é a solução dele. Mas como que você vai se colocar na posição de resolver o problema do seu cliente se você nem mesmo sabe qual que é o problema?
O empreendedor tem essa função, né? Eu digo que o corretor, ele é um empreendedor nato, certo? Ele empreende todos os dias, por mais que ele esteja trabalhando dentro da imobiliária, ele é um empreendedor porque ele perde o emprego todo dia à tarde e recomeça no dia seguinte, né, Roberto? Então não tem como ele ser um empreendedor sem tentar resolver a dor, porque qual que é a natureza de empreender? Empreendedor é aquele que resolve a dor. Né? Ele vai buscar qual que é a dor e vai dar uma solução para ela, não é isso? E é por isso, então, que você precisa fazer uma entrevista bem feita com o seu cliente. Ele vai chegar de forma ativa ou passiva. O que é isso? Forma passiva é quando existe um anúncio em algum lugar e aquele cliente chegou na imobiliária. Ele chegou porque ele teve um estímulo. Esse estímulo pode ser hoje as redes sociais, pode ser um anúncio no Viva Real, ele pode ser uma faixa, ele pode ser um folder que ele recebeu. Isso, então, é uma prospecção passiva do cliente. Ela é ativa por parte da empresa, mas ela é passiva por parte do corretor que está recebendo. Então, antes de você dar informação para o seu cliente, você precisa primeiro saber por que ele está querendo aquele imóvel. Se ele está querendo comprar para morar ou se ele está querendo comprar para investir. Porque se você vai dar informação para quem está investindo, você precisa conhecer o mercado financeiro. Quanto que aquele imóvel vai render? Se ele está querendo comprar aquele imóvel para poder alugar, quanto que aquela região está dando de aluguel? Aquela região ela é propícia para o aluguel? Ela está próximo de uma faculdade? Qual que é o handicap daquele local? Existe uma escassez de imóvel de aluguel? Não, existe muito imóvel. Você precisa conhecer o mercado para você direcionar aquele cliente para aluguel. A melhor opção para você é um imóvel residencial, ou é um andar corrido, ou é uma loja. Mas como é que você vai dar essa assessoria se você não sabe nem para que ele está comprando? Se ele está comprando para investir, ele pode estar comprando para poder vender. Qual que é a melhor opção? É comprar um imóvel pronto para vender ou um imóvel na planta? Imóvel na planta, ele vai ter um rendimento maior. Se ele está comprando para morar, a abordagem é totalmente diferente. Você precisa saber se ele está comprando porque ele já mora na região ou se ele trabalha. 70% dos imóveis são vendidos na região porque a pessoa trabalha ou mora. O meu escritório mudou para Barão Homem de Melo porque eu moro no Buritis. Ele era na Portugal, cansei de atravessar o rodoviário. Quando eu vier ser diretor aqui na empresa, o problema vai ser o anel rodoviário todo dia, mas eu vou ter que ver como é que a gente vai fazer. Você muda para cá, você muda aqui para a região, isso aqui é uma maravilha. Pronto, está resolvido. Então, se ele vai morar, primeiro você precisa saber por que ele está comprando, se ele trabalha. Aonde que ele trabalha? Quanto mais próximo for o imóvel de onde ele trabalha, mais fácil vai ser de você vender. Você vai oferecer pelo benefício dele poder ir a pé, dele precisar tirar o carro da garagem. Se ele já mora na região e ele quer mudar, pode ser porque ele quer um apartamento maior, ou pode ser que ele queira morar perto da escola dos filhos. Aonde que seu filho estuda? Que corretor que faz esse tipo de pergunta? Ele já vai logo oferecendo um imóvel. Assim, tem 3 quartos aqui, tem sala, tem cozinha, tem varanda, paga assim, entrada de tanto, tal. E aí, quando você sabe disso, se ele quer comprar porque ele já mora ou porque ele trabalha, você então vai direcionar melhor o imóvel. Aí você vai para a parte física do imóvel. Você quer um apartamento de quantos quartos? Qual que é o tamanho que você deseja? Precisa ter elevador? Você gostaria de ter área de lazer? Qual que é a idade dos seus filhos? Olha, pode ser que o grande gancho da sua venda seja a área de lazer para os filhos. Hoje o filho não solta papagaio na rua, não brinca de finca, de bolinha de gude. Hoje as crianças estão concentradas dentro do próprio prédio. Então, dentro da sua entrevista, você vai conseguir ter um raio-x de qual é a necessidade do seu cliente. Qual que é o problema que você precisa de resolver? E a partir daí, Roberto, que você começa a direcionar o cliente se você vai realmente ser assertivo numa venda na planta, porque hoje, por exemplo, a nossa dor aqui enquanto empresa e das equipes que estão focadas nos nossos empreendimentos prediais, né? Ou até mesmo de lote, certo? Nós estamos sempre vendendo imóvel na planta. O lote nós estamos vendendo ele na fase de obra, o apartamento nós estamos vendendo ele enquanto está lá o lote, está lá só na fundação. Não, o Ruth Noemi, por exemplo, está começando a fundação agora. Como ser assertivo? Uma coisa é você chegar ali e dizer, olha, está aqui o apartamento, esse é o prédio, vai entrar lá dentro, está aqui os quartos, a sala, a cozinha, a área de lazer, isso aqui, é isso aqui que você está vendo. Agora, como construir esse sonho do imóvel na planta? Como que você trabalhou isso para ser assertivo na sua época de corretor e hoje como empreendedor? O grande problema é a falta de conhecimento.
O corretor, de uma forma geral, que trabalha numa imobiliária, que trabalha avulso, ele não consegue mostrar e ser assertivo no empreendimento na planta por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A maioria dos corretores, eles não conseguem ler uma planta baixa, não sabe o que é cota. Ele precisa de uma planta humanizada, e muitas vezes aquela planta humanizada, ela não está nem na cota certa dos móveis. O caboclo coloca uma mesa de 8 lugares. Num lugar que cabe 3 lugares, né? É um de cada lado e um na cabeceira. Então, por que existe uma grande dificuldade do corretor de imobiliária vender lançamento? Porque ele está habituado normalmente a abrir porta. Infelizmente, no nosso mercado, a grande maioria dos corretores só abre a porta. Ele fala assim, fique à vontade, qualquer coisa estou aqui. Aí o cliente anda pelo apartamento inteiro, aí depois no final ele fala assim, gostaria de ver outro? A grande maioria trabalha dessa forma. Quando eu era corretor, eu sabia exatamente quanto que custava um metro quadrado de um piso. Na época era cerâmica, tinha porcelanato não. Eu sabia quanto custava a mão de obra para trocar um piso. Eu sabia quanto custava uma bancada. Eu sabia quanto que um pintor cobrava para pintar um apartamento, quanto custava uma lata de tinta. Eu nunca saí da imobiliária para mostrar um apartamento pronto na tendência de mostrar 3, porque você cria um Frankenstein. A pessoa chega no final do dia, ela quer a sala do primeiro, o quarto do segundo, a cozinha do terceiro, a localização do quarto, a vista do quinto. Você não vendeu, meu amigo. Nem se você construir um para ele, você vai conseguir vender. Então, a primeira coisa, o corretor precisa saber responder a objeções. Mas ele tem tanto medo da objeção que ele nem pergunta qual é. Ele prefere levar para um outro imóvel do que rebater aquela objeção. Então, o imóvel pronto, a abordagem é diferente. Você participa ativamente da amostragem. E você, no final da amostragem, você vira e fala assim, e aí, vamos fazer a proposta? Ele fala assim, mas esse piso está tão feio. Que isso, ele está maravilhoso, está facinho da gente quebrar. Você sabe quanto custa um metro de porcelanato? Com R$100 você consegue comprar um porcelanato top. Eu consigo um pedreiro para você para assentar por 50. Vamos ver quantos metros tem essa sala. Deu R$9.000 você mudar o piso. Se eu conseguir esses R$9.000 de desconto no apartamento, você fica com ele? Você debateu ali a objeção. Só existem 2 objeções que são dificílimas, quase impossíveis de você debater. Tamanho e localização. Você não consegue crescer um apartamento e você não consegue tirar ele do lugar e botar no outro. O resto, com conhecimento, você consegue rebater a todas. Mas sabe por que eu me apaixonei pelo imóvel no lançamento? Porque você consegue fazer o seu cliente sonhar com aquele apartamento. A melhor fase de você vender um apartamento na planta é agora, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque você não tem as paredes cinza para o cliente te obrigar a escrever no chão, desenhar no chão o tamanho da cama, do criado, do armário, para ele entender que aquele quarto cabe aquilo que está ali. Porque o seu cliente ele não é engenheiro, não é arquiteto, ele não tem noção de tamanho, ele não tem noção de espaço. Ele sempre vai achar que um apartamento que está em construção, com as paredes cinza, é muito menor do que ele aparenta, ele é muito menor do que ele realmente é, porque ele aparenta realmente ser menor. Quando o imóvel está na planta e você tem uma noção de arquitetura, você conhece de acabamento, material de acabamento, você consegue fazer o seu cliente sonhar. E outra coisa que o brasileiro é péssimo, chama planejamento financeiro. Verdade. Quando o cara ele vai comprar um apartamento pronto, ele tem que ter um sinal e ele tem que financiar o resto. Mas quando ele compra na planta, se ele ia comprar um apartamento de 300 mil e ele tinha que dar ali 60 mil de entrada e financiar os outros 240, ele pode comprar um apartamento de 380. Por quê? Porque ele vai ter a tabela para ir pagando as mensais. Ele consegue se planejar. A gente consegue melhorar a avaliação dele no financiamento. Além do que na planta, hoje ele consegue financiar até 90%, né, Roberto? Tem imobiliário, tem consultora que consegue financiar 100%, dependendo da avaliação do empreendimento na Caixa. Mas o mais importante é fazer o cara sonhar com o imóvel pronto, que ele, dependendo da consultora, pode personalizar uma coisa ou outra. O imóvel que vai ter garantia de 5 anos. O imóvel que ele está todo atualizado em termos de acabamento. Planejamento financeiro para pagar. E quando ele está na planta e você tem essa habilidade de fazer ele andar pelaquela planta humanizada, se imaginando dentro do apartamento,
Você faz ele sonhar. Você faz ele sonhar. Ele se planejar. A minha consultora, ela vende segundo apartamento. Os meus imóveis não é imóvel de entrada. Como o Ruth também não é imóvel de entrada. Na maioria das vezes ele vai ser o segundo apartamento de alguém. Sendo esse segundo apartamento de alguém, você tem a facilidade, se ele tem um imóvel, ele tem um prazo para vender esse imóvel. Se ele vai fazer uma negociação do imóvel pronto, ele vai ter que entrar com aquele imóvel, vai depender se o cara vai aceitar ou não. Se ele for aceitar, ele vai jogar aquele imóvel lá embaixo. Se ele tem esse imóvel para vender, digamos que a obra seja de 24 meses, a tabela seja de 24 meses, ele vai ter 2 anos para planejar aquela venda e vender melhor. E você precisa ter uma técnica, eu não sei nem se é a proposta da gente hoje, mas quando você vai mostrar um apartamento na planta, você precisa de mostrar aquele apartamento como você estivesse mostrando um apartamento pronto. Como que é isso? Você conduz a amostragem. Você vai apontando com o seu dedo aonde que ele vai entrar. Você mostra o empreendimento na planta, aquilo que você vê primeiro. A primeira coisa que você fala de empreendimento na planta é a localização. Por que é a localização? É porque é onde que o cara chega. Você precisa de conhecer o entorno do empreendimento. Você precisa saber o comércio que tem no entorno. Você precisa saber as linhas de ônibus que estão ali. Se tem uma faculdade pronta, se não tem. Você precisa de conhecer o entorno. Depois você precisa conhecer a arquitetura daquele empreendimento. Se vai ter um jardim, se não vai, se a consultora vai entregar com jardim ou não vai, se a frente é de vidro, se não é, se a consultora já entrega com iluminação. O 3D hoje melhorou muito, né? Porque geralmente ele vai receber lá o 3D. Hoje, por exemplo, no Ultimate ele tem um tour virtual. Ele consegue colocar numa TV como essa aqui, entrar no tour virtual e ir navegando, né? Maravilhoso. Mas se o corretor não participar ativamente, ele ficou à mercê do que o cara entendeu. O corretor é trabalho mesmo. O corretor não pode ficar à mercê do que o cliente entendeu ou que ele viu. Porque senão se tornou também uma corretagem passiva. Eu simplesmente entreguei o material para o cliente e no final eu falo assim, você gostou? Quer que eu te mostre outro? Isso não é venda de imóveis. Isso é mostrador, né? Mostrador. Jornaleiro, te entreguei aqui um jornal, você acaba de ler a notícia. E aí, o que você achou da notícia? Quando você vai mostrar um apartamento na planta, ou um material gráfico, um 3D, uma apresentação virtual, uma apresentação na televisão você pega lá o seu mouse e a setinha vai aonde que você quer que o cliente veja. Você precisa de estudar e de ter um treinamento sobre o empreendimento. Você precisa de saber qual que é o tamanho da sala, o que cabe na sala verdadeiramente. Você precisa de ter uma noção de dar uma dica para ele se você pode fazer um espaço gourmet na varanda, se não pode. Quanto que custa uma churrasqueira para você colocar lá. Isso tudo vai te dar argumentação para que você tenha uma amostragem ativa do empreendimento na planta. Então, o corretor, ele conduz a amostragem. Não é simplesmente entregar para o cliente um folder ou um caderninho ou uma apresentação maravilhosa. Consultoras gastam fortunas para fazer uma apresentação que simplesmente é entregue para o cliente leva para casa, ele vai ver ou não, eu vou correr o risco dele ver ou não, eu vou mostrar para ele. E muitos clientes têm a necessidade de ver a planta arquitetônica. Aí o corretor não sabe nem abrir uma planta. E na hora de dobrar então? O negócio vira um balaio de gato, porque ele não sabe dobrar uma planta. Acabamento. Você precisa estudar o memorial descritivo de acabamento do empreendimento que você está vendendo na planta. Qual que é a ferragem? Qual que são as torneiras que a consultora usa? Deco ou Docol? Qual que é o registro? Olha, registro é um gancho de venda maravilhoso, sabe? Porque todo mundo tem pavor de infiltração. Muitas consultoras usam BALI. É o mais barato no mercado. Você vai gastar o dobro, um pouco mais do dobro, você vai colocar um DECA, um Docol. O construtor, qual que é o registro que você usa no seu prédio? Isso faz a diferença. Não haver um detalhe. Qual que é a torneira que você usa? DECA, Docol? Qual que é a especificação de acabamento? E o porcelanato, qual que é o tamanho? Qual que vai ser a paginação que vai ser usada? Então, são informações que o corretor, que trabalha com imóvel na planta, ele precisa buscar. E é responsabilidade da construtora ter um profissional que vai até essas imobiliárias parceiras e dar um treinamento do empreendimento, desde qual processo de fundação vai ser usado,
porque tem muita gente que tem preconceito na hora de vender. Processo construtivo, alvenaria estrutural, concreto armado, é outra coisa. O cliente chega no corretor e fala assim, mas eu tenho preconceito com esse negócio de tijolo, em cima de tijolo. Qual que é o processo construtivo lá? O corretor não sabe nem o que é alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural é bom ou ruim? Tem diferença no concreto armado, em questões estrutural. A diferença é que você não pode tirar uma parede. Então, assim, o corretor ele precisa buscar conhecimento. O que vai fazer ele convencer aquele cliente que é o mais interessante comprar o apartamento na planta é a quantidade de bagagem e conhecimento que ele tem. Se ele for simplesmente um entregador de revistinha, melhor ser jornaleiro. Está no lugar errado. Por que a assertividade de venda de imóvel na planta em imobiliária é muitíssimo menor que imóvel pronto? É porque muitas vezes o corretor tem dificuldade de mostrar o abstrato. Por isso que às vezes as pessoas não querem trabalhar, o corretor não quer imobiliário. Eu já ouvi muito isso no mercado. Não, a gente não trabalha com lançamento, não. Lançamento, a gente não entende que não tem uma boa assertividade, a gente só trabalha aqui com imóvel pronto. Talvez ele só trabalhe com imóvel pronto porque ele não entendeu o processo de trabalhar o empreendimento na planta, né? A venda de imóvel na planta é muitíssimo mais fácil do que o imóvel pronto. Mas é muito mais fácil do que o imóvel pronto. Quando o corretor entende isso e ele se apaixona por isso, e ele entende como que é feito o processo, quando ele busca o conhecimento para fazer esse processo, dificilmente ele vai querer vender imóvel pronto. Sabe por quê? Quando você sai com um cliente, vou traçar um paralelo. Imóvel pronto, que a gente chama de avulso ou estoque. Estoque é quando é um imóvel de uma consultora e esse imóvel você tem que dedicar 200% a ele, porque ele vai te abrir portas. O imóvel avulso, que é da dona Chiquinha, que colocou à venda, né? Um imóvel que já está cheio de problemas, você vai ter que fazer uma reforma, quebrar e refazer é muito mais difícil do que fazer. E o imóvel de estoque de uma construtora, que é aquele imóvel que está pronto, novinho, cheirando a novo, que ainda está na garantia, muito mais fácil você vender. Mas quando você vende um imóvel pronto, seja ele de estoque ou seja ele avulso, o seu foco não é o empreendimento. O seu foco é o cliente. É diferente. Você vai ter que ter 50 imóveis da mesma faixa de preço, das mesmas características, dentro de um bairro, para você conseguir fazer a venda. Porque o cara que está procurando um imóvel pronto, ele vai querer olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não for assertivo no primeiro, você vai caminhar um bocado de tempo com esse cliente. E esse cliente não está só na sua mão. Porque o mesmo produto que você está vendendo está em outras 10 imobiliárias. Porque hoje todo mundo coloca em 10 imobiliárias. Por isso que eu te falo que se você tem o estoque de uma consultora para trabalhar, você tem que abraçar essa consultora a ponto de você conseguir dela exclusividade. Porque ele vai se tornar um imóvel que você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar com mais tranquilidade. Aí você vai passar a focar no empreendimento, como se ele fosse um imóvel em lançamento. O empreendimento de lançamento, o foco não é o cliente. Olha que interessante isso. O foco é o empreendimento. Ao invés de você ter 7 imóveis para aquele cliente, você vai ter que ter 7 clientes para aquele empreendimento. É por isso que a empresa que trabalha com lançamento, ela faz pré-lançamento com represamento de cliente. Para quando chegar o lançamento, você vai ter 10 clientes interessados no 201. Aí vira briga de foice para ver quem vai comprar. Se você não faz um pré-lançamento, você não tem represamento de cliente, você vai depender ali de eventualmente uma venda. Então, o lançamento por parte da construtora, por parte da imobiliária, ele é mais trabalhoso no seu marketing, na sua estratégia de venda, do que o imóvel que está lá. Se você tem na sua imobiliária um imóvel de uma construtora, amigo, coloca no colo, trata como seu bebê, porque você vai ter muito mais facilidade de negociação. Não existe por parte do construtor aquela coisa do que eu criei meus filhos nesse apartamento. Olha, meu marido, ele era vivo, ele que pintou essa sala. Não tem a questão emocional. Esse sentimento, esse sentimento, não tem. Então, a negociação com o construtor, meu amigo, vai ser muito mais fácil. Ele está querendo vender.
O Renan está doidinho para assinar um contrato hoje do RUT. Quem é que vai trazer esse cliente? Está doidinho para vender. O negócio dele não é construir apartamento. E é verdade, isso não é só história, não. É verdade, eu tô mesmo, viu? É verdade. Olha só como é que é engraçado. Todo mundo acha que o construtor, o negócio dele é construir. O construtor, que o negócio dele é construir, ele está fadado a fracasso, a falência. Assim como o engenheiro quer fazer projeto, né? Não é a construção o fim em si mesmo, não é o projeto o fim em si mesmo, né? Não é. Se você for focar só no seu prédio, só se você for dar para poder o irmão da igreja morar, a sogra, a mãe, aí você vai ocupar os 12 apartamentos do prédio. Mas, na verdade, o Renan, quando desenvolve um empreendimento, o fim é a venda. O que vai manter a construtora funcionando é a venda. Então, querido, você é a solução do problema do Renan. Olha como é que você é importante em todo o processo. Se você tem uma construtora, como é hoje o grupo que o Renan é CEO, se você tem essa abertura para trabalhar esse produto, amigo, coloca no colo, trata como um bebê, uma coisa mais preciosa que você tem, porque é isso que vai trazer resultado. Porque a construtora, diferente do imóvel que é avulso, que é da dona Clotilde, que colocou à venda, o imóvel da construtora, ele foi todo planejado para ser vendido. O marketing, ele foi feito para você vender. A apresentação do material gráfico, ela foi toda planejada para que você possa vender. Toda a programação visual foi feita para que você possa vender. A tabela foi pensada para ser uma tabela vendedora, para você poder vender. O contrato da construtora foi feito um contrato analisado para que ele seja um contrato vendedor, porque muita venda cai no contrato. Roberto, enquanto a gente vai fazendo aqui os... Gente, está muito rico isso aqui hoje, né? Olha só, a partir de agora, nós vamos ter 2 lives no mês, que nós vamos ter essa dinâmica aqui. Nós vamos trazer aqui um convidado de peso. Nós inauguramos assim, poxa vida. Eu já sabia que ia ser uma live power, mas está sendo assim, ultra power, viu? Estou te contando que eu estou aprendendo, o que eu estou aprendendo aqui. Se eu fosse você, depois eu ia lá, assistia, reassistia essa live, escutava ela, porque tem conhecimento demais aqui. Já vai colocando aqui no chat perguntas. Quem quer fazer pergunta, coloca no chat aqui. Eu vou fazer para o Roberto, certo? E enquanto você está fazendo a pergunta, vai dando um like aí, certo? Dá um like. Se você está gostando, se está sendo relevante para você, se esse conhecimento que o Roberto está transmitindo aqui está sendo relevante, dá um like aí. Já quem não está inscrito, se inscreve aí. Mas, por favor, dá um like aí se está sendo relevante. Se está fazendo sentido para você, já dá um like nessa live. Você que vai assistir depois aí, dá um like para saber, para a gente entender que isso está sendo relevante para você, que nós estamos no caminho certo, tá? E coloca a tua pergunta no site, que enquanto eu vou fazer uma pergunta, já vou começar as perguntas aqui com o Roberto, tá? Depois eu vou ter que fazer outra live para poder falar mais, aprofundar mais, Roberto, que é muito conhecimento, é muito denso, assim. Poxa, eu estou assim, me sentindo extremamente abençoado aqui do conhecimento que o Roberto tá compartilhando aqui. E eu vou dar um spoiler para você. Lembra que eu te falei que quem tiver comigo na Masterclass vão ter outros 9 especialistas? Então, eu já convidei o Roberto para estar comigo na Masterclass. Quem tiver na Masterclass, como é que está na Masterclass, Renan? É só fazer venda. Todo mundo que tiver feito venda até o início da Masterclass ganhou o Ticket Pass para poder participar da Masterclass, os Conquistadores do Improvável. E o Roberto já está assim, eu não estou nem convidando, já estou intimando ele a estar lá, certo? A dar uma aula, ele se propôs a dar uma aula completa sobre assim, a pontinha do que ele está te mostrando aqui. Mas assim, é aprofundar mesmo o conhecimento, é transbordar mesmo o conhecimento na sua vida. Então, Roberto, nós falamos aqui sobre conhecimento, sobre adquirir conhecimento, certo? E como é que foi assim, qual foi a principal chave de virada para você transformar mesmo a sua vida e dar uma guinada na sua vida? Teve uma coisa específica, foi uma consequência de coisas, o que te fez mesmo assim entender que você era capaz e tomar mesmo essas decisões radicais para poder mudar aí o rumo da sua história em dessas várias pivotagens que você colocou para nós? Eu acho que o fundamental para você conseguir caminhar de uma forma a conquistar os seus objetivos
Primeiro é ter os objetivos. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não sabe quem você quer ser, qualquer pessoa você vai ser. Eu tive uma história da minha vida que, depois de algum tempo, eu entendi que era necessário para o meu crescimento, que foi ter o pai que eu tive. Durante muito tempo, meu pai falava que eu não ia ser nada, que eu era um nada, que eu ia ser um drogado, que eu ia ser um isso, que eu ia ser um aquilo outro, e dificuldade que meu pai teve. E muito tempo da minha vida, eu quis ser alguma coisa para provar ao meu pai que ele estava errado. Pegar um limão e fazer uma limonada, eu tinha que mostrar para o meu pai que ele estava errado. Depois, nos últimos 3 anos da vida dele, ele morreu com 72 dias que descobriu um câncer, ele veio trabalhar comigo. Depois de 45 anos, 44 anos de vida, eu tive a oportunidade de ser um filho e meu pai ser um pai. Então, ele tive a oportunidade de mostrar para ele quem eu era, e nós passamos a ser grandes amigos. Eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai no final da vida dele. E quando ele estava sendo sedado, ele morreria logo naquela noite, eram as 7 horas da noite, eu peguei na mão dele e falei assim: pai, eu quero te pedir perdão se eu não fui o filho que você esperava. Mas eu quero dizer que você foi o melhor pai do mundo. Você foi o pai que eu precisava. Você foi o pai que Deus me deu. Eu quero que você saiba que eu te amo. E meu pai foi sendo sedado e chorando. Eu podia simplesmente mostrar para ele que eu ia ser o que ele achava que eu ia ser, e eu podia achar que a vida tinha sido muito difícil. Eu até os 13 anos tive uma condição financeira muito boa, eu morava no sítio, motorista, tá? E com 13 anos fui trabalhar de copeiro em festa. Eu podia me revoltar contra a vida. Poxa vida, eu queria ser médico, hoje eu estou trabalhando de copeiro, lavando copo em festa, abrindo garrafa, porque o meu pai abandonou minha mãe, porque o meu pai não me sustenta mais. Aí eu vou me revoltar. Não. É o que eu posso fazer da vida. Hoje, quando eu saio de casa e eu olho para o meu filho de 10 anos e olho para minha filha de 22, que está fazendo direito, forma agora no final do ano, eu tenho um orgulho tremendo. Maravilha. E eu olho para minha esposa, eu falo assim: eu tenho que sair de casa para vencer, não tem plano B. Aonde que você quer chegar? Qual é o objetivo da sua vida? Você precisa traçar planos. A vida vai te trazer surpresas, mas se você está capacitado e você está com foco em quem você quer ser, você vai saber o que você vai precisar fazer para ser. E quando vem a adversidade, vem a dificuldade, se você está com foco em Deus, sabendo que Ele é soberano sobre a sua vida e que tudo que acontece na sua vida acontece porque tem um propósito, você vai entender que mesmo aquele fracasso momentâneo é para te ensinar, te dar força para que você possa fazer melhor e diferente depois. Uau! Então eu acho que o mais importante da nossa vida é ser resiliente. É ser otimista. Todo dia é um dia novo, uma oportunidade nova de fazer melhor ou fazer diferente. O homem de venda, se ele não é resiliente, se ele não é igual ao bambu que se enverga, no primeiro não ele quebra. Eu só desisto depois do 8º não. Por que do 8º? Porque até 7 está nas mãos de Deus. O 8º não teve mais jeito. Porque no 7 não é perfeição. Pegou o código aí? É o 8º. Até no 7º está na mão de Deus. Ele pode mudar. O 8º ele quer mostrar que não é. Não é para ser. Não é para ser. Muda a rota. Muda a rota. Vamos tentar outro. Turma, que fenômeno, que fantástico. Olha só, esse é o propósito da Terça Power. É realmente levar um conhecimento relevante para a sua vida. Eu não sei se você foi aí abençoado com o que o Roberto nos ensinou hoje, se você se acrescentou na sua vida. Na minha me acrescentou muito. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado por esse tempo aqui, por esse tempo precioso que você dedicou aqui para nós. Olha só, estou aqui assim com o coração apertado de encerrar essa live, porque a gente podia ficar aqui a manhã inteira. Eu queria ficar até meio-dia. Então, olha só, se você quer aprender um pouco mais com o Roberto, se você ainda não vendeu, já faz logo uma venda, ou se você já vendeu e quer levar mais gente com você, faz mais venda aí esse mês, porque no próximo mês nós vamos iniciar a Masterclass,
Roberto vai estar lá com a gente, vamos falar sobre marketing, sobre finanças, sobre planejamento, sobre investimento, sobre vendas, sobre técnicas de negociação. Técnica de negociação. Vamos falar sobre posicionamento pessoal, sobre brand, sobre marca, sobre postura, sobre marketing pessoal, sobre posicionamento mesmo pessoal. Nós vamos falar sobre falar em público. Ó, você vai receber uma carga de conhecimento que você nunca recebeu na vida, pode ter certeza disso. E aproveitando aqui para a gente falar, só queria ressaltar aqui, amanhã nós temos visita técnica no Quintas do Lago. Quem está vendo em Quintas do Lago, amanhã 9h30 da manhã, Quintas do Lago, vamos tomar um café lá, visita técnica. O Daniel vai nos conduzir lá, assim, com a maestria que ele tem de fazer uma apresentação fenomenal daquele empreendimento, para quem ainda não conhece, condomínio de fazendas, condomínio de sítios, ali na Serra do Cipó, tá? Então você está convidado para ir lá amanhã, está intimado para ir lá amanhã. E eu quero te falar, pegando esse gancho aí que o Roberto colocou do apartamento em obras, do apartamento na planta, Ruth Noemi está num momento fantástico de mostrar. Ruth Noemi já está fazendo fundação, Roberto, já tem lá tour virtual. E agora, depois dessa aula do Roberto, se você ainda não conhece o prédio, se você não conhece o empreendimento, vem para cá, marca uma aula aqui com o Daniel, marca uma aula com o Álvaro, que é o nosso sócio lá, que é engenheiro responsável pelo projeto, pela construção. E você vai ter que ter uma aula, uma imersão desse empreendimento. Você sair assim com tudo, o que tem no bar, o que tem no prédio, qual é o acabamento, como é que entra, como é que sai, como é que faz, como é que não faz. Olha, não tem, depois dessa aula aqui, se você perder mais de uma venda a cada 3 atendimentos, tá tudo errado, volta, assiste de novo, porque você não entendeu o processo direito. E se capacita, busca conhecimento. Eu então me coloco à disposição, se você quiser montar uma turma, não para dar aspecto técnico, mas se você quiser montar um pessoal que tem interesse e quiser um treinamento de venda específica, venda do Ruth, só marcar a turma que eu venho cá. Rapaz, eu acho que você ganhou um bônus aqui que você não imaginava. É só para quem está assistindo essa live. Eu vou querer, nós vamos programar isso, vamos fazer uma aula gravada, porque esse negócio é de uma riqueza tremenda, Roberto, que nós ainda não temos noção disso. Nós vamos programar assim e eu vou te avisar dessa data, tá? Sabe o que eu fiz no empreendimento meu? Eu não estava tendo tempo de fazer as reuniões, porque eu sempre gostei de eu mesmo fazer a reunião com o cliente. Eu gravei uma apresentação do empreendimento. O empreendimento lá do Nova Granada. Aí o corretor pega essa apresentação e ele manda para o cliente. Então foi uma maneira que eu tive de remir o tempo, de fazer essa apresentação gravada. Foi bom? Cara, o cara já chega na mesa de reunião já redondinho conhecendo o empreendimento. E a gente nem conseguiu falar de lote, hein? Exatamente. Nós vamos ter que marcar um outro dia. Vamos, ó. Só que rapidinho algumas considerações aqui. Então assim, conhece o Ruth, porque o Ruth está num ponto maravilhoso. Se você não conheceu o Ruth Noemi, é um prédio de apartamentos, 3 quartos com 2 suítes, um dos melhores pontos do Gutierrez, tá? Obra já iniciada, financiamento e garantia pela Caixa Econômica Federal, apartamentos ali com preço muito competitivo para o bairro. Nós estamos em média 10 a 15% mais barato do que os lançamentos da região, um prédio muito exclusivo, só 8 apartamentos, uma rua que ela não tem saída, mas é uma rua fechada, tem uma rua de pouco trânsito, atrás do Colégio Santo Agostinho, é fenômeno. Chama aí no particular, chama no grupo aí, pede para poder conhecer sobre o Você tem o material desse empreendimento? Tem todo o material, tem folder, tem flyer, tem 3D. Corretor, você vai vender esse prédio inteiro para as mães que levam os filhos, que estudam no Santo Agostinho. Você precisa de fazer uma corretagem ativa. Pega o material, vai para a porta da escola, horário de entrada, horário de saída, coloca seu adesivo, aborda o cliente, fala que você tem a melhor oportunidade do bairro. Você precisa sair da cadeira, meu amigo, faz acontecer. Imóvel na planta te dá essa facilidade, você não precisa do cliente esperar o cliente chegar até a imobiliária. Você pode buscar o cliente, vai para a porta da escola, meu querido, faz a venda hoje. Usa o material que você tem na mão, usa a sua força de vontade, caminha com as suas pernas. Para de esperar o outro fazer por você, faça você mesmo. O mundo digital, às vezes, melhorou muita coisa, mas às vezes está nos deixando preguiçosos, né, Roberto? Porque a gente está esperando o lead cair. Cadê o lead? Cadê o lead? Venda é relacionamento, é tete no tete, olho no olho. Nunca. O
vendedor bom nunca vai perder o lugar dele. Pode ter o que for de ferramenta digital. Nada vai substituir o vendedor, a conversa, a oratória, a perspicácia, o sorriso, o gesto amigável, o gesto conciliador. Nada vai substituir isso. Que a gente acredita, Roberto, acredita muito, porque nós estamos indo aqui na potencial, na contramão do mercado. Enquanto todo mundo está querendo criar plataforma para eliminar o corretor do processo, nós acreditamos exatamente na relação. A venda é relacionamento, então nós estamos investindo na contramão, investindo em pessoas, investindo no corretor, levando conhecimento e atraindo boas pessoas para os nossos negócios. E isso é louvável, eu quero te parabenizar por isso, porque é uma visão empreendedora de um empreendedor que se preocupa com pessoas. No final de tudo que você vai fazer na sua vida, o final é sempre pessoas. Exatamente. O final sempre vai ser pessoas. Não é tecnologia. O carro foi feito para a pessoa andar. O apartamento foi feito para a pessoa morar. A comida foi criada por Deus para a pessoa comer. O relacionamento homem e mulher foi feito para que pudesse vir os filhos. Tudo. O fim é sempre o benefício do ser humano. Show de bola, ó. Nós podíamos ficar aqui o resto da manhã. Tá maravilhoso. Os feedbacks aqui são maravilhosos. Tem gente pedindo material, Daniel. Daniel hoje tá de quebradinha ali, tá só assistindo ali, pôr ele aqui, mas ele ficou hoje aqui ficar só no sofá ali, só curtindo ali, só assistindo a aula, certo? Chama aí, o Daniel vai mandar para vocês aí o material no grupo do Marketplace, tá? Quem quiser mais informação pode chamar o Daniel no particular também, pode me chamar, nós vamos ter prazer em compartilhar com você e te dar essa aula aí também de projeto, de planta, certo? Conta conosco. Roberto, muito obrigado. Deus te abençoe imensamente. Obrigado por esse tempo aqui conosco, desse compartilhamento. Olha, os feedbacks aqui são maravilhosos. Olha só, quer escutar o Roberto mais um pouquinho? Quer ter mais um pouco beber dessa fonte de sabedoria? Faz venda e vai para a Masterclass, tá? Quem estiver na Masterclass, o Roberto vai estar lá comigo e você vai poder desfrutar de muito mais do que você ouviu aqui. Forte abraço, uma semana extremamente abençoada para você e até terça.